Continuando, então, a nossa transição aqui para o contribuinte, teremos, então, 1º de janeiro de 2026, temos que ter as leis todas aprovadas, o regulamento aprovado e o sistema com uma versão minimamente viável para entregar para o contribuinte para que seja possível entrar na próxima fase que se inicia a partir de 1º de janeiro de 2026. E qual será, então, essa próxima fase? A partir de 1º de janeiro de 2026, entra em vigor uma alíquota teste de 1%. Essa alíquota de 1% ela vai ser composta em 0,9% pela CBS e 0,1% pelo IBS. A ideia dessa alíquota não é arrecadar tributo. Como você já estudou nos módulos anteriores, nós teremos uma alíquota de referência. Essa alíquota de referência ela vai ser utilizada para calcular qual seria a alíquota necessária de IBS e CBS para que fosse arrecadado o mesmo valor em termos históricos de ISS e ICMS. Então, a reforma tributária ela não foi feita nem para diminuir, nem para aumentar a carga tributária. A ideia é mudar totalmente a sistemática, por uma série de motivos que já foram abordados em etapas anteriores desse curso, mas que mantivesse a carga tributária em níveis históricos. A gente vai ter ali no PLP 108 quais são os critérios para se considerar o período da carga tributária, enfim. Mas aí tem que se calcular essa alíquota de referência, porque por mais que você tenha meios para fazer estimativas, essas estimativas elas são sempre limitadas. É difícil você cravar hoje qual vai ser a alíquota necessária para se arrecadar a mesma coisa. Você poderia calcular uma alíquota agora que vai implicar em um aumento de carga tributária ou em redução, e nenhuma coisa nem outra são desejáveis. Então, o que se programou fazer? No ano de 2026, vai ter uma alíquota então, de 1%. Essa alíquota de 1% ela vai servir ela não vai ser cobrada efetivamente do contribuinte. O contribuinte vai abater esse 1% nos valores devidos de PIS e COFINS, e se não tiver PIS e COFINS para abater, em outros tributos federais. Então, a União vai suportar esse ônus de 1%. O contribuinte vai pagar, mas vai abater nos outros tributos federais. Porque o objetivo dessa alíquota de 1% é simplesmente permitir o cálculo, né? Porque aí todo mundo vai estar pagando esse 1%. Com todo mundo pagando esse 1% já sobre as novas regras, você consegue calcular qual é a arrecadação desse 1%, então qual seria a arrecadação necessária para que se arrecadasse o mesmo valor de níveis históricos. E aí vai saber, a alíquota vai ser 24, 25, 27, 28, 26,5, enfim. Isso vai ser possível ser medido durante o ano de 2026 a partir da aplicação dessa alíquota de 1%. Então é para isso que serve essa alíquota de 1%. Testar os sistemas, testar as obrigações acessórias, já ir se acostumando com o novo processo e gerar essa possibilidade de cálculo de qual seria a alíquota de referência necessária para arrecadar o mesmo valor arrecadados em níveis históricos. Então, essa alíquota é uma alíquota teste, ela serve para tudo isso, para testar o sistema, para ir familiarizando as pessoas e calcular a alíquota teste. Beleza. 2026, então, será isso. 2027, o que vai acontecer, então? Em 2027 já entra uma nova etapa. 2027 entra em vigor plenamente a CBS e o imposto seletivo. Né? E se está entrando em vigor a CBS, e a CBS vem para substituir o PIS e COFINS, então, logicamente, acabam PIS e COFINS. Certo? E aqui não tem transição, aqui acaba de uma vez. 1º de janeiro de 2027, não existe mais PIS e COFINS, existe CBS e existe imposto seletivo. O imposto seletivo, ele vai vir para tributar, como vocês já viram em módulo específico desse curso, é o nosso excise tax, né? É uma tributação que vai incidir sobre produtos que se quer desincentivar o consumo, ele tem uma natureza de extrafiscalidade, de tentar induzir comportamento negativo, e tentar induzir a redução do consumo de produtos que são prejudiciais ao meio ambiente ou à saúde. E também o IPI também sofrerá uma alteração, já vai entrar em vigor a alteração prevista na lei complementar. Ele não vai ser extinto completamente, o IPI ele vai ter as alíquotas reduzidas a zero, mas não todas.
Porque para manter os benefícios fiscais dados às empresas da Zona Franca de Manaus, aqueles produtos que são produzidos na Zona Franca de Manaus e que têm similar produzido em outras regiões do país, eles vão continuar com as alíquotas de IPI. Por quê? Porque aí você cobra de todo mundo que está fora da Zona Franca de Manaus e dá o benefício fiscal para quem está na Zona Franca de Manaus. Se você reduzisse tudo a zero, você ia acabar revogando o benefício fiscal daquelas empresas que fizeram investimentos na Zona Franca de Manaus. Então, a alíquota do IPI será reduzida a zero, exceto para os produtos que têm similar produzido na Zona Franca de Manaus. Isso tudo 1º de janeiro de 2027. O IBS, ele continua sendo cobrado, né? Então, aquele 0,9 de CBS, ele deixa de existir, porque vai ter a alíquota de CBS. Qual será essa alíquota? A alíquota que for determinada em lei ordinária da União, né? Que vai votar e vai dizer ali qual vai ser a alíquota, se vai ser 7, 8, 9, 10, enfim. Vai ser o Congresso Nacional que vai votar isso. E sai esse 0,9 de CBS, entra então a alíquota plena de CBS. Deixa de existir PIS e COFINS, passa a incidir o imposto seletivo sobre os produtos que estão previstos na Lei Complementar 214, né, produtos que trazem prejuízos à saúde ou ao meio ambiente. IPI tem as alíquotas zeradas, exceto para produtos que têm similar produzido na Zona Franca de Manaus. E o IBS continua sendo, nesse período 2027-2028, sendo cobrado a alíquota de 0,1%. Mas, a partir de 2027, tem uma mudançazinha para o IBS. Por quê? Que já não é nem para o contribuinte essa, mas só para deixar claro que já vai acontecer. A partir de 1º de janeiro de 2027, aquele 0,1% que estava sendo arrecadado em 2026, ele em 2027 ele passa a ser distribuído metade para os estados e metade para os municípios. Isso aqui também não tem valor orçamentário, não tem natureza orçamentária. A ideia não é prover o caixa dos estados e municípios com esse valor arrecadado, é 0,05, é muito pouco. A ideia é testar o outro lado do sistema. Se em 2026 a gente testou o lado da arrecadação, em 2027 e 2028 a gente complementa os testes do lado da arrecadação, mas testa também o lado da entrega dos valores aos entes subnacionais. Né? Então, a gente tem como testar os sistemas, tem todo esse período para a gente testar os sistemas do comitê gestor, seja pelo lado da receita, seja pelo lado da destinação das verbas para os entes subnacionais que compõem o comitê gestor. Em 2029, entra a grande modificação para o IBS, que será sentida pelo contribuinte. Então, o contribuinte de 2026 já sentiu ali as obrigações dele, já entrou o regulamento, já entrou em vigor as obrigações dele quanto ao IBS-CBS, mas a alíquota é de 1%, então não tem ônus tributário. Esse 1% vai ser abatido nos tributos federais, prioritariamente PIS e COFINS. 2027 e 2028, ele já sente uma alteração mais forte da reforma tributária com a extinção de PIS e COFINS e a incidência plena da CBS e as alterações que eu já falei no imposto seletivo e no IPI. O IBS para o contribuinte continua em 0,1 até 2029. 1º de janeiro de 2029, a CBS já vai estar normal, o imposto seletivo vai estar normal, o IPI já vai estar conforme as alterações ali de 2027. Mas entram em vigor as alterações do IBS. E ela não será implantada como a CBS, que será de uma vez só, o IBS não será de uma vez só. Por conta daquilo que eu já falei nesse módulo, dos benefícios fiscais que foram convalidados pela Lei Complementar 160 e que têm que ser honrados pelos estados até 2032. O IBS ele vai entrando em vigor gradativamente a partir de 2029 até 2032. Como que vai ser isso? Em 2029, a alíquota de IBS vai ser a alíquota necessária para arrecadar 10% da receita prevista. O resto continua ICMS e ISS, só que reduzido nas suas alíquotas no percentual igual ao necessário, que vai ter a arrecadação de IBS e CBS. Então, por exemplo, se eu tenho uma alíquota de um produto no estado de São Paulo de 18%,
eu vou diminuir essa alíquota em 10% no ano de 2029. Por quê? Porque essa redução de alíquota de 10% que eu vou ter, ela vai ser compensada pela alíquota que será calculada com base na alíquota de referência e será cobrada de IBS. Então, nós teremos 90% da receita tributária dos estados e municípios composta pelo ICMS e ISS e 10% pelo IBS. Em 2030, esses 10% do IBS sobem para 20%, enquanto a arrecadação de ICMS e ISS será os 80% restantes. 2031 será 70%. 2032, 60%. Então, a gente vai ter 10%, 90% em 29, 80% em 30, 70% em 31, 60% em 2032. 1º de janeiro de 2033, aí você vai ver os fogos lá na praia de Copacabana, metade dos fogos vai ser para comemorar o Ano Novo, a outra metade vai ser para comemorar o fim do ICMS e do ISS, e a partir de 1º de janeiro de 2033, então, temos o IBS pleno, certo? Arrecadando tudo, e aí não teremos mais ICMS e ISS, beleza? Então, nós teremos esse período 2029 e 32, que vai gerar uma certa complexidade em várias partes. Lá nos bens imóveis, por exemplo, no capítulo de bens imóveis, você vai ver que tem todo um sistema previsto, porque não temos incidência de ICMS e ISS sobre venda de bens imóveis hoje, teremos de IBS. Então, como é que você compatibiliza isso? Né? Você tem uma arrecadação que vai existir para compensar uma que não existe. Então, tem todo um regime previsto e que a gente explica lá no capítulo de bens imóveis. E temos, por último, em 2033, então, CBS e IBS plenos, e acaba aí a transição para o contribuinte. A partir de 1º de janeiro de 2033, o contribuinte PIS e COFINS, ICMS e ISS será uma mera lembrança para o contribuinte.